Alguns dias atrás, a revista Veja realizou uma reportagem sobre a Igreja Anglicana na Inglaterra. E essa reportagem basicamente comenta sobre o declínio do número de pessoas na Igreja Anglicana. No final, ela termina com a frase: uma igreja que não tem mais certezas férreas e vai atrás do espírito do tempo é, concorde-se ou não com isso, uma igreja enfraquecida. Gostaria que o reverendo comentasse um pouco sobre essa afirmação e também, como um pouco do que o senhor havia comentado, o evangelho está sempre se equilibrando entre a liberdade e a verdade bíblica, a tradição bíblica. Como equilibrar isso? Como equilibrar essa liberdade em Cristo com toda a tradição da verdade dentro da Escritura? Ok. Primeiro, eu li a reportagem, mandaram para mim as pessoas muito preocupadas. A reportagem, segundo o que eu li, né, ela parece que foi produzida na Inglaterra pela BBC, e produzida aqui no Brasil pela Veja. É muito ruim a reportagem, porque ela confunde igreja da Inglaterra com a igreja anglicana. Isso é um erro crasso, né? A igreja anglicana é a igreja que está presente no mundo todo, é a comunhão anglicana, que tem mais de 64 milhões de membros, presente em 80 países, né? E uma igreja que, que é a comunhão anglicana, com cerca de 40 províncias. Então, ela confunde. A igreja da Inglaterra é uma coisa, e toda a crítica foi feita em cima da igreja da Inglaterra. A igreja da Inglaterra está declinando numericamente? Sim. A repórter deveria ter se apegado aos números da Inglaterra. Então, ela faz uma observação importante: a igreja está declinando na Inglaterra, certo? Mas o anglicanismo, a igreja anglicana, cresce no mundo todo, principalmente no sul global. Na África do Sul, os países africanos, a igreja cresce e cresce muito. Alguns querem discutir o crescimento da igreja, se é igual à igreja da Inglaterra. Logicamente que não é igual à igreja da Inglaterra. A igreja da Inglaterra é uma igreja atrelada à rainha, é uma igreja cujos membros e cujos conselheiros da igreja também fazem parte do parlamento. Então, isso é uma coisa lá, da política nacional da Inglaterra. Quando, por exemplo, John Stott era conselheiro da rainha, né? E os bispos, às vezes, fazem parte do Conselho dos Lordes. Então, a política da Inglaterra é uma política peculiar, é uma política própria. Isso não passa para o resto do mundo. Aqui no Brasil, a igreja cada vez mais, aqui no Brasil e no resto do mundo, é uma igreja cada vez mais nacional, que está ligada aos valores culturais, está submetida à Constituição do país, não é? Se alguma coisa da Igreja da Inglaterra aqui fere a nossa Constituição, a gente não traz, simplesmente não traz, porque ela é uma igreja inculturada, quer dizer, ela respeita a tradição de cada país. A reportagem também peca quando ela fala de ordenação feminina. Diz que a igreja começou em 92. Coitada, a reportagem peca muito. A primeira mulher ordenada foi em 44, no Japão, quando os homens estavam indo para a guerra e não tinha quem pastorear essa igreja. Foi no Japão, mulher. Depois, essa foi silenciada e o pessoal segurou essa ordenação até ela renunciou
ao cargo, mas não renunciou à função e ao título, essa reverenda. Então, em 71, em outro local, não estou com aqui o nome exatamente, a igreja teve mulher ordenada em 71. E aqui no Brasil, a partir de 71, alguns países começaram a ordenar mulheres. A Inglaterra não. A Inglaterra foi das últimas. A igreja da Inglaterra foi das últimas. E aí, no Brasil, a primeira mulher ordenada foi Carmen Etel, em 1985. Então, essa reportagem é mal escrita, é mal elaborada, e eu não sei se ela foi encomendada tendenciosamente para manchar, para macular o nome da igreja. Não sei. Também não acho que seria interessante partir desse princípio. Então, a reportagem é ruim, a reportagem é pobre de pesquisa, e ela conclui que é uma igreja, como o nosso irmão Paulo aí leu, que está a reboque das mudanças culturais. Não é. Nós temos igreja mais afeita, nós temos tendências dentro da igreja, como o liberalismo, mais afeitos e que quer atrelar a igreja à agenda do dia, à agenda secular. E nós temos a igreja anglicana, também dentro da igreja anglicana, setores e correntes que querem ter uma igreja mais bíblica, mais dentro da tradição cristã, que dentro de dar respostas imediatas às perguntas da cultura. As perguntas da cultura, as perguntas filosóficas são muito importantes, mas o compromisso da igreja é pregar o evangelho em fidelidade à Bíblia e em fidelidade à sua tradição apostólica. Dentro disso, nós vamos, na medida do possível, respondendo às demandas do mundo, às perguntas e até às exigências do mundo. Mas quando o mundo começar a dizer à igreja como ela deve ser, ela já deixou de ser igreja. A igreja será igreja quanto mais ela autônoma for da filosofia, da imposição da agenda secular, porque ela depende do Evangelho de Jesus Cristo, da tradição apostólica, trazendo uma resposta às inquietudes e aos dilemas da humanidade. Ela foi sempre assim. E ela será a igreja continuando assim. Se a igreja achar bonitinho ceder à agenda do século, ela vai ser tudo menos igreja. É um clube social, é um clube de teólogos, é um clube de litúrgico, menos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, acho que nisso eu respondo as duas questões, porque eu digo também, aí a questão do Paulo, como ser livre e, ao mesmo tempo, obediente ao Evangelho, é assim. Nós somos livres, nós temos toda a nossa liberdade em Cristo, mas nós temos um Senhor, que se chama Jesus Cristo. E ele, a medida que ele nos dá é a medida do Evangelho, o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a liberdade para que eu continue existindo no mundo com todas as dificuldades que eu tenho, mas me deixando moldar, trabalhar, né? Lapidar e desafiar pelos valores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É assim que a Igreja Anglicana se percebe. Nós temos um valor muito importante à encarnação do Verbo, nós damos um valor muito importante. Talvez a palavra mais importante dentro da teologia anglicana seja encarnação. Né? Encarnar-se no local onde ela chega. Porque Cristo aqui chegou e falou a língua da Palestina, com o sotaque da Palestina. Vestiu as vestimentas da Palestina, trabalhou nas profissões da Palestina e falou com o povo da Palestina. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a encarnação, a igreja será a igreja de Cristo, quando ela for encarnando, né, dentro deste mundo, nas culturas, nos projetos, nas humanidades, ou no meio das pessoas, assumindo a sua fala, a sua cultura, a sua dança, a sua comida, o seu jeito. Isso será cada vez mais a igreja de Cristo,
a Igreja Anglicana é muito consciente desse papel, dessa missão que ela tem.